Fala galera, meu nome é Gabriel, sou analista de logística em uma multinacional e durante a minha carreira eu já passei por maus bocados por não conhecer da ferramenta. E o tempo passou e eu fui entendendo que sem esse conhecimento eu não ia conseguir ter bons resultados. Olá pessoal, meu nome é Andreu, sou um analista financeiro sênior numa empresa multinacional e hoje eu tenho reportes diariamente e semanalmente para a liderança global dessa empresa e eu vejo qual a importância que o Excel teve na minha carreira para chegar até onde eu estou hoje. Então, esse trabalho que o Excel Club vem fazendo vai ajudar a alavancar muito a carreira de vários profissionais. Certa vez eu ouvi algo de um gestor meu que me marcou profundamente. Ele dizia que para você crescer na carreira e ser promovido, você primeiramente deveria desenvolver as habilidades e ter a postura desse cargo que você almejava. Eu entendo que para você crescer na sua carreira, para você ser promovido, para você alcançar cargos de liderança, você primeiramente tem que ter a postura de líder. Você primeiramente tem que desenvolver as habilidades e ter o conhecimento necessário, de forma que a promoção seja apenas a confirmação daquilo que você já exerce. E quando eu digo de capacitação, quando eu digo de estar preparado, quando eu digo sobre postura, eu falo de desenvolvimento pessoal, desenvolver tanto a parte mental como a parte de relações interpessoais, como principalmente as habilidades operacionais, saber transformar os dados da empresa em informações, saber analisar e entender o que é prioridade para a empresa, o que é mais importante do gestor estar analisando, quais são os indicadores que realmente impactam no resultado da empresa. E uma das ferramentas que hoje é imprescindível em qualquer tipo de negócio, independente do porte, é o Excel. Seja muito bem-vindo à Maratona do Excel. Meu nome é Jayton Santana, sou fundador do Excel Club. Primeiramente, gostaria de te dar parabéns. Por quê? Você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas nesse momento. Poderia estar assistindo algum filme na Netflix, assistindo TV, vendo coisas aleatórias na internet. Mas você se decidiu se diferenciar da maioria das pessoas. Você está dedicando esse tempo aqui para aprender um pouco mais sobre Excel. O que você sabe? Pode ser que talvez lá no fundo você sabe que isso daqui pode fazer diferença na sua carreira. Você sabe que uma pessoa que ela tem habilidades, ela é expert no Excel, dificilmente ela fica fora do jogo. Se você ainda não compreende isso, eu queria te falar sobre algo que pode mudar a direção da tua carreira. É quando você entende aquilo que as organizações valorizam. E aí você vê também que aquilo lá é algo escasso, que pouca gente oferece. E aí você começa a entregar aquilo. Isso se chama informação. Não sei se você já percebeu, mas hoje a maioria das empresas elas investem muito em informação. Elas pagam caro para ter pessoas ali para construir sistemas para você ter acesso à informação, pessoas para ficar imputando números ali dentro, algumas pessoas para analisar os números e outras pessoas para tomarem decisão sobre os números. Então você pode olhar e perceber que muita coisa está ali ao redor de informação. Informação hoje é um dos ativos mais valiosos que qualquer empresa pode ter. E apesar que parece ser muito simples, e apesar de se ter muito investimento, é algo ainda muito escasso. Talvez você ainda não percebeu, mas hoje a maioria das empresas elas necessitam ter informações rápidas e na mão, e a maioria delas não tem. Não sei se você já olhou isso para dentro da sua organização, começou a pensar agora. Às vezes seu diretor, alguém ali, seu gestor pede alguma informação, algum número, e você tem que começar a buscar aquele número, fica ali tempo para conseguir juntar aquela informação. Ou às vezes você fica ali preparando vários números, só que depois parece que não faz sentido nenhum, que ninguém usa aquela informação para nada. A informação é capaz de mudar o direcionamento de uma empresa, mas para isso nós precisamos ter boas práticas e ter um método para utilizar. E o Excel hoje é uma das ferramentas essenciais para análise de dados, que basicamente é
informação. Ou afinal, o que adianta uma empresa vender um monte, só que ela nem sabe ali se ela está realmente ganhando dinheiro ou não? Ou às vezes você trabalha numa empresa que ela produz bastante, mas ela desconhece ali exatamente qual que é o seu custo da produção, ou às vezes até sabe de cabeça, mas não tem ali no papel. Essa é a maior dificuldade das empresas hoje, ter as informações confiáveis, ter informações organizadas, informações que estejam prontas, para que você possa tomar decisões ali rápidas. Hoje todas as empresas elas precisam de informação para tudo. Elas precisam de informação para tomar decisão, elas precisam de informação para analisar os anos anteriores, para fazer análises para os próximos anos. Elas precisam da informação ali para saber se aquilo lá é rentável ou não, de que forma que ela consegue ali aumentar os seus negócios, mas hoje a maioria delas não tem isso pronto, como eu falei. Nessas 3 aulas, você vai aprender a como organizar os dados, deixar eles de forma estruturada. Esse é o nosso primeiro pilar. E os nossos outros 2 pilares são: o segundo pilar, você precisa ter validação de dados. Você precisa ter números confiáveis. Afinal, você mandar um número incorreto, você pode perder toda a sua credibilidade. E de nada adianta você analisar um número, tomar decisão sobre o número, se você não tem certeza todo se está certo. Um grande ponto importante é que, além desses 3 pilares, uma das coisas que a gente sempre prega é que nós temos que trabalhar sempre com eficiência e com rapidez. Então, você vai verificar nessas aulas como você consegue validar os números de forma eficiente e de forma muito rápida. Às vezes você já faz isso, você se preocupa em ter números corretos, mas você gasta muito tempo para validá-los. E nós vamos mostrar também que não se trata somente de validar a informação, de só conferir um número com o outro, mas como você consegue inserir análises prévias dentro de suas planilhas para que eles mostrem se aquele número faz sentido ou não. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é aquilo que eu falo que é o atacante, que é aquele que eu marco o gol, que é aquele que é quando você apresenta os dados. Para você apresentar os dados, você precisa ter esses outros 2 pilares que estão ali no início, que é a organização de dados e dados confiáveis. Mas é quando você apresenta os dados, é que a empresa realmente ali reconhece. E nesse momento que você vai ser reconhecido, porque você vai estar entregando ali informação na mão. Às vezes, a diretoria, a liderança das organizações, elas têm dificuldade ali para enxergar os números, tomar decisões, e você vai ser o cara que vai solucionar isso. E nós vamos te mostrar como que você consegue fazer isso de forma não muito trabalhosa. Você consegue fazer isso de forma simples. Como esses gráficos aí, esses painéis que vão estar aparecendo na sua tela nesse momento. Nós chamamos de painéis e dashboards. Dashboards no Excel nada mais é que um painel onde nós podemos ali demonstrar informações e com alguns simples cliques conseguimos ali informações prontas sobre qual departamento que gastou mais, qual foi o maior tipo de gasto, aonde eu estou ganhando dinheiro. Mas às vezes você precisa ter outras análises ali, como que regional que está ganhando, que regional que está perdendo. Eu não sei qual é o seu tipo de realidade, mas provavelmente uma análise segmentada, seja por departamento, seja por localidade, seja por tipo de problema, seja por produto, certamente vai te dar resultados prontos. Você vai aprender nessas aulas como montar isso. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho da minha história. Meu nome, como eu falei, meu nome é Jayton Santana. É um pouquinho diferente, como você pode ver, mas isso não vem ao caso. Eu tenho 25 anos e eu trabalho em empresas multinacionais há mais de 9. Eu comecei muito cedo, comecei com 16 anos de idade. E como eu sempre trabalhei em empresas grandes do agronegócio, eu sempre trabalhei com uma alta quantidade de dados. Então, o Excel tinha outra opção. Se eu não executasse bem, se eu não dominasse o Excel, eu faria ali todas as atividades demorando muito tempo e não conseguiria ali fazer todas as análises que precisava, porque eu sempre estava trabalhando com uma alta quantidade de números. Mas eu preciso ser bem sincero para vocês. Meu Excel, por muito tempo, ele foi um Excel ali que eu posso dizer um padrão bom, mas nunca foi tão acima da média assim. Até que eu descobri algumas coisas e comecei a observar alguns fatores que me levaram a me especializar, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. E eu entendo que o Excel ele foi um dos fatores principais
para alavancar a minha carreira. Aos 23 anos de idade, eu me tornei o analista sênior mais novo de um escritório corporativo de mais de 700 pessoas. E aos 25 anos, eu cheguei à liderança de uma das áreas de finanças de um negócio em específico, para uma das maiores empresas chinesas instaladas no Brasil. Inclusive, trabalhando em projetos no exterior, fora do país, melhorando planilhas, melhorando processos. Eu não sei, para você isso pode ser talvez pouco, pode ser muito, não importa, isso não vem ao caso. Eu quero dizer o seguinte, sem o Excel, eu não teria alcançado metade disso. Eu sei o tanto que ele foi importante para as coisas que eu alcancei. E eu quero ajudar você. Então, vamos à aula. E como eu estava falando anteriormente, são 3 pilares que vamos trabalhar nessa maratona. E o primeiro deles é a organização de dados. E por que a organização de dados é tão importante? É porque conforme a maneira que você organiza os seus dados, é que vai resultar na sua eficiência ou não, na maneira que você consegue otimizar o seu tempo. E um dos primeiros pontos que eu queria falar é sobre um erro que a maioria das pessoas acaba cometendo. Que é o quê? Às vezes as pessoas entendem que ter os números separados, elas têm os números melhores controlados, melhores organizados. Mas isso é um grande problema. Por quê? Quando você tem todos os números separados, você não consegue otimizar seu tempo e sua atividade. Vamos pensar que todo dia você tira um relatório, e aí você poderia tirar o relatório ali para todas as suas filiais, ou para todos os seus clientes, para todos os seus contratos, para todos os seus pedidos. Porém, você está tirando ali, às vezes, para um fornecedor específico separado, para uma filial específica separada, ao invés de tirar consolidado. Você já perde um tempo aí. E aí depois existe um segundo momento, que é quando você joga nessa planilha, você faz algumas análises, às vezes é necessário você puxar algumas fórmulas, e aí você fica ali analisando as fórmulas para ver se ficaram corretas. Isso poderia talvez ser feito apenas uma única vez. Porém, você acaba fazendo diversas vezes. E, às vezes, eu escuto muito que às vezes é para ficar melhor controlado, mas eu ainda vou falar sobre um ponto que é, às vezes, por uma deficiência do relatório mesmo, dos relatórios que trabalhamos, pode ser que você entenda que fica melhor controlado dessa forma. Mas eu vou te mostrar como que você também consegue trabalhar dentro dos relatórios, formatar eles melhores, de uma forma melhor, para que você não tenha esse problema, tá? E também tem um segundo ponto que é muito importante citar. Às vezes alguém pede uma informação para você e até você conseguir consolidar toda essa informação, você vai ter um grande trabalho. Vamos supor que você controla ali toda a parte de todas as vendas que foram feitas, contas a receber. Então nós temos um exemplo ali, como se fosse um contas a receber, né? Nós temos as vendas que foram feitas e as datas aqui de vencimento. Se uma pessoa pede para você, eu quero saber todas as vendas, todos os recebimentos que temos no mês, ou todas as vendas que foram do ano. Se você, vamos supor que você separa uma planilha para cada cliente. Só nesse caso aqui você teria que juntar quase que umas 8, 9 planilhas para conseguir obter a informação. Imagina às vezes você trabalhando numa grande corporação com vários números. Isso torna uma atividade praticamente impossível. Ou você vai passar ali muito tempo montando algo. Agora, quando você trabalha com uma planilha consolidada, você simplesmente pode fazer uma tabela dinâmica. Então aqui, ó, se eu clicar agora, por exemplo, vou abrir aqui uma nova planilha, para esse nosso exemplo. Se eu clicar aqui em inserir e vir aqui nessa nova planilha e clicar aqui, se eu clicar aqui como inserir, vir em tabela dinâmica, clicar aqui nessa nova planilha que a gente abriu, selecionar aqui uma célula qualquer, só para a gente fazer esse exemplo. Se eu clicar aqui em inserir, vir aqui em tabela dinâmica, colocar aqui para ele colocar numa planilha existente, que é essa que a gente abriu agora, e selecionar aqui uma célula qualquer, vou dar OK aqui. Vejam que em pouco tempo eu consigo colocar aqui o cliente e já trazer também aqui, vou colocar no campo os valores aqui para ele somar todo o volume que foi vendido para ele, todo o valor que foi vendido. Ou seja, toda a informação aqui, ela está pronta já. Você não vai ter que ficar entrando planilha a planilha. Então esse é um dos pontos, tá? Um dos outros pontos
de organização de dados, que não é tão relacionado à otimização, mas ele melhora bastante a estética e a cara da sua planilha. Que é uma maneira de você organizar os dados é quando você monta ali um resumo. E às vezes vai facilitar muito para a pessoa que está entrando, que é o cliente da sua informação. Então isso dá um crédito muito para quem está lendo, quem vai abrir aquela informação, ela vai sentir ali que é uma informação mais bem preparada, mais bem estruturada. E como que você pode montar isso? Nesse caso nosso aqui, estamos trabalhando com poucas planilhas aqui dentro dessa pasta de trabalho, mas às vezes você vai ter várias. A gente pode criar aqui uma capa. Então eu cliquei aqui para inserir, vou renomear aqui para capa. E a gente pode fazer o seguinte, né, para melhorar a estética dela aqui. Deixa eu já tirar aqui essas linhas de grade. Vou colocar aqui para inserir, colocar uma forma aqui, que é essa aqui de retângulo, né? Então vou selecionar aqui toda a planilha, praticamente, toda a tela dela. Tá? Aqui pronto. Deixa eu selecionar aqui do lado de fora. E aí agora a gente seleciona aqui toda a planilha. Beleza. E agora o que a gente pode fazer aqui, né? Aqui a gente pode clicar com o botão direito e colocar aqui formatar forma, só para deixar numa outra cor. Vamos colocar aqui preenchimento de gradiente, que ele vai ficar melhor. Fechar aqui. Agora a gente pode inserir também uma outra por cima dela, que é onde a gente vai colocar alguns hiperlinks, que é quando para nós buscarmos todas essas outras planilhas que estão aqui dentro dessa pasta de trabalho. Então vou clicar aqui em formas novamente. Vou colocar um bem aqui centralizado. Aqui nós podemos também mudar um pouco a estética dela, então vou clicar aqui em formatar forma novamente. Nós podemos aqui fazer o seguinte, aumentar aqui um pouco a transparência dela. Colocar isso daqui, vamos colocar 60%. Então, diminuir um pouquinho, 50%. Então aqui ele já ficou uma cor um pouquinho diferente, mas não ficou aquele azul tão forte, né? E agora a gente pode inserir aqui alguns ícones, que é o que vai direcionar a gente para cada uma dessas planilhas. Então é como se eu criasse um link aqui, por exemplo, quando eu entrasse nessa capa e eu quisesse entrar aqui na pasta relatório contábil, eu entraria. Eu quero entrar na pasta relatório comercial, então com um simples clique eu entro. Aqui nesse nosso caso a gente está falando de poucas planilhas, mas às vezes você vai estar trabalhando com várias. Então é importante às vezes você colocar na capa tanto isso daqui como é o dos acessos, né, criando hiperlinks, ou às vezes resumo dos valores que estão ali somados, tá? Então, eu vou clicar aqui em inserir também e vou clicar aqui em ícones. Ou eu também tenho uma outra opção, que é clicar aqui em imagens online e procurar alguma coisa também relacionada a esses relatórios. Mas esses ícones aqui, eles já vêm padrão do Office. Para alguns casos, eles nos atendem. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, aqui ele é separado por categorias, né? Então, posso clicar aqui em negócios e procurar. Vou clicar aqui primeiro em análises. Então, vou pegar esse daqui de gráfico, colocar aqui. E aí eu vou incluir mais alguns outros aqui. Voltando aqui, ó, inserir ícones. Então, vamos entrar aqui em negócios agora. E agora aqui em negócios a gente pode, como a gente tem aqui um relatório comercial, vamos colocar esse aqui de aperto de mão, que simboliza uma negociação. Nós temos aqui um relatório de notas vencidas. Vamos ver aqui se a gente acha algum aqui relacionado a dinheiro, alguma coisa assim. Então aqui logo aqui em comércio a gente já tem um. Então vamos selecionar aqui também, incluir. E vamos colocar mais um outro aqui também. Vamos colocar agora, a gente está falando aqui de cadastro de fornecedores, que é outra planilha que nós temos. Então vamos procurar agora um aqui. Cadastro de fornecedores, nós podemos vir aqui em comunicação e colocar um símbolo aqui de telefone que representa o cadastro. Só que agora aqui nós temos que deixar isso daqui meio um pouco centralizado. O que nós podemos fazer no Excel? Nós podemos clicar em cada um desses, os 4, e aqui em formato, nós podemos vir aqui em alinhar. Então nós podemos colocar aqui para ele distribuir na horizontal.
Então agora ele já ficou distribuído de forma igualitária. Então a estética dele já fica um pouco melhor. E agora nós podemos criar aqui uma caixa de texto no botão inserir também, para informar do que se trata isso daqui. Então nós podemos colocar aqui relatório contábil. Podemos vir aqui, centralizar, aumentar um pouquinho aqui o tamanho, colocar em negrito. Porém, esse fundo branco aqui não está favorecendo muito aqui esse design nosso da nossa planilha. Então nós podemos vir aqui em preenchimento de forma, colocar sem preenchimento e também tirar esse contorno, que é a borda que tem aqui. Então sem contorno. E podemos agora criar iguais aqui e nós vamos mudando somente o nome depois. Pode colocar aqui relatório comercial, abrir mais um pouco o tamanho, contas a receber, e aqui nós podemos colocar cadastro de fornecedores. Para finalizar, vou aumentar aqui. Para finalizar aqui a nossa capa, praticamente, agora nós podemos colocar aqui também uma caixa de texto, que é o título. Então nós podemos colocar aqui do que se trata. Então aqui nós estamos falando aqui de um relatório, né, que ele tem as vendas tanto no contábil, no comercial, tem aqui as notas vencidas. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, vendas, controle de vendas 2019. Vamos aumentar aqui também. E aqui nós podemos aumentar aqui direto, nesse campo aqui de aumentar o tamanho do texto, colocar em negrito e centralizar aqui. Também a gente vai fazer a mesma coisa, tirar esse fundo branco aqui, que não está ajudando muito. Então a gente pode colocar aqui, ó, sem preenchimento. E podemos colocar aqui também sem contorno. E o que a gente pode fazer agora aqui, né? Então aqui nós podemos colocar aqui, nós vamos criar aqui um link. No botão direito, nós podemos clicar aqui em link. E agora, nós vamos aqui para colocar neste documento. Então, nós estamos falando o seguinte, toda vez que eu clicar aqui nesse relatório contábil, eu quero ser direcionado para a planilha relatório contábil da nossa pasta de trabalho. Clicar aqui em OK, fazer a mesma coisa aqui para o relatório comercial. Então, vamos vir aqui em link, colocar aqui para ele ir para o relatório comercial. Então aqui, ó, ele está neste documento. Contas a receber também a mesma coisa. Então, notas vencidas. E cadastro de fornecedores também a mesma coisa. Então se eu clicar agora aqui em relatório contábil, eu já fui direcionado para o relatório contábil. E o que eu posso fazer aqui também? Eu posso colocar aqui um botão aqui para voltar. Então, para eu voltar para a capa, né? Então eu posso fazer o seguinte, posso aqui tanto criar aqui algum de voltar aqui com as setas que eu tenho, ou também posso pesquisar aqui nas imagens online. Eu posso colocar aqui, nas imagens online, eu sugiro pesquisar às vezes em inglês, porque tem mais opções. E aí colocar aqui, por exemplo, voltar é back. Então eu posso colocar back icon, que significa ícone de voltar. Então, muitas vezes em português também aparecem várias opções, mas o inglês é o que acaba aparecendo mais. Então aqui, ó, vejam que ele tem aqui um ícone, que ele significa aqui, né, de voltar, que é uma seta, e eu posso clicar aqui em inserir. Então agora aqui, ele criou grande, né, a imagem, nós podemos aqui diminuir a imagem aqui e colocar logo aqui colocar aqui em cima, para significar o seguinte, toda vez que eu clicar aqui, toda vez que nós clicarmos nesse botão de voltar, ele vai para a capa. Então nós podemos aqui colocar aqui um link para a capa também. Então eu posso vir aqui clicar, ele vai para a capa. Eu venho aqui em relatório contábil, ele volta para lá.
Então aqui ele já melhora também a forma que você fica organizado os seus dados e ele já fica estruturado de uma maneira melhor. E aqui você pode fazer o seguinte também. Todas essas outras linhas aqui, você pode ocultar elas, né? Então você pode selecionar aqui essas linhas no botão direito ocultar, porque na capa aqui você não vai utilizar mais nenhuma dessas linhas. Então você pode ocultar todas elas aqui, até para não ficar aparecendo essas colunas em branco. Então aqui nós temos uma capa. Quando entrarmos na planilha, já podemos ter o direcionamento aqui onde entrar. Relatório contábil, voltei, relatório comercial. E nesse daqui eu não vou criar o botão de voltar agora nesse momento. E aqui basicamente é uma das formas de organizar os dados também. Organizar suas planilhas, deixá-las melhores estruturadas. Você certamente vai ter uma estética melhor. Mas agora eu queria falar sobre um outro ponto também sobre organização de dados, que é quando nós recebemos algum relatório e ele está um relatório que ele não está formatado. Então nós não conseguimos trabalhar nele. Nesse relatório, às vezes, você não consegue buscar fórmulas, você não consegue trabalhar em cima dele. E eu vou mostrar como que você consegue formatar um relatório, tá? Então eu vou abrir aqui um relatório aqui de exemplo. Bom, eu tirei esse relatório aqui, por exemplo, um extrato de um cartão, né? Eu coloquei alguns valores fictícios aqui. E nesse extrato do cartão, o que acontece? Eu tenho aqui a data do dia que foi gasto, eu tenho aqui o lugar onde foi gasto, porém o valor aparece logo abaixo. Ele não aparece na mesma linha. Então eu não consigo ali ver um total que eu gastei para cada lugar, ou um total que eu gastei por dia. Por quê? Porque os valores não estão na mesma linha que eu quero aqui, que é dessa data e desse lugar. E como que eu faço para colocar esses valores dentro da mesma linha? Porque toda vez que a gente vai trabalhar com organização de dados, a gente tem que sempre priorizar em trabalhar com os dados tabulados. O que são os dados tabulados? É quando nós temos aqui as informações todas em colunas, né? Então eu tenho uma informação do lado da outra. Então essa é a melhor maneira de você trabalhar com Excel, para você ter resultado, conseguir otimizar, ter os dados organizados, é trabalhar com eles tabulados. E agora aqui, nós vamos fazer agora aqui uma ação para conseguir tabular esses dados. Por quê? Porque eles aqui estão separados. Aqui como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer com a fórmula SI. E vocês vão começar a ver todo o poder que a fórmula SI tem. Porque às vezes é muito comum nós aprendermos ali a fórmula SI somente com aquele se João tirou acima de 7, João passou. Se João tirou abaixo de 7, João reprovou. Mas assim, a fórmula SI ela tem uma infinidade de possibilidades. E ela consegue ajudar muito nós também para organizar os dados. E eu vou mostrar como que a gente consegue fazer. Vou na última linha do relatório, vou fazer o seguinte. Aqui é um dado importante que a gente tem que analisar antes de fazer isso com a fórmula SI é o quê? Se a nossa informação que eu quero levar, ela está acima ou está abaixo. E o que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes, você tirar um relatório de algum sistema e ele vem bem assim. Fornecedor, aí aqui vem o número do fornecedor, o nome dele. Aqui vem, por exemplo, contrato. Aí vem aqui, pode ser aqui, por exemplo, filial, algo assim. Tem o número da filial. E aqui começa a aparecer todos os documentos, todas as notas. E aí logo abaixo, por exemplo, você tem quebrado, às vezes, esse mesmo fornecedor, mas porque é outro contrato. Aí depois você tem quebrado novamente, talvez porque é uma outra filial. E é um pouco por isso que às vezes as pessoas precisam tirar relatórios separados, porque eles não vêm formatados. Mas eu vou mostrar como que nós conseguimos formatar nesse caso. Isso daqui é muito comum por quê? Muitas vezes os desenvolvedores, né, quando eles estão fazendo os relatórios, eles estão visualizando ali o relatório somente para a pessoa que está visualizando ali no PDF. Porém, para nós trabalharmos nele com Excel fica um pouco complicado. E aí eu vou mostrar como que nós conseguimos formatar ele para o Excel para ele ficar bacana. Então, nesse caso aqui, as informações dos valores que eu quero levar, ele está embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui, ó, nessa célula aqui na F191. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou colocar o seguinte. Primeiro eu tenho que olhar um padrão. Qual que é o meu padrão? Eu vou ter o meu valor sempre quando? Então, nesse caso aqui, você pode ver que todos os valores que eu tenho aqui, ele tem esse travel do lado, ou ele tem esse USD.
Alguns casos, talvez você vai ter mais de um padrão. Então, por exemplo, você pode ter ali, vamos supor que nesse caso aqui eu tivesse USD e eu tivesse reais. Também seria possível fazer isso. A questão é só importante ter um padrão de sempre quando eu tenho a coluna valor, por exemplo, que é essa que eu estou levando, eu tenho alguma outra informação que ela sempre está preenchida ali, quando eu tenho aquela coluna. Igual naquele exemplo que a gente falou anteriormente, eu teria, por exemplo, o código do fornecedor aqui, que seria um número, e se eu quisesse levar esse código do fornecedor para o relatório de notas que eu tinha dado exemplo, eu utilizaria, o meu padrão era o quê? Esse campo aqui, na coluna G, que tem o nome do fornecedor. Tá? E agora, então, como nós temos aqui o padrão que é esse travel aqui, então nós vamos fazer o seguinte. Se eu encontrar na célula A191 a palavra travel, então eu vou colocar aqui entre aspas. Quando nós estamos colocando esse tipo de informação, tem que colocar, quando estamos colocando palavras, tem que ser entre aspas. Eu quero o valor. Se não, eu quero sempre o valor de baixo. E agora vocês vão entender por quê, tá? Então eu vou colocar aqui, beleza, ele trouxe o valor do lado. Ah, mas Jayton, por que esse valor do lado aqui, né? Então vejam aqui, eu vou puxar só aqui um pouco para cima nesse primeiro momento. Então o que a gente falou? Nós falamos o seguinte, que o primeiro ele sai a data, ele sai o lugar onde foi gasto o valor, e o valor aparece aqui embaixo, certo? Vejam que agora nós temos aqui na mesma linha a data, o valor onde foi gasto e o valor. Então nós já estamos colocando na mesma linha. Então o que ele fez? Qual que é a lógica que ele utilizou aqui na fórmula C? Então se eu encontrar aqui esse travel aqui, eu posso considerar ele. Se não, eu vou considerar os de baixo. Então, até eu encontrar esse travel novamente, ele vai continuar o mesmo valor. Vejam que aqui, quando ele chegou na linha exata que ele encontrou, ele mudou agora aqui para 13,52 e, consequentemente, para a nossa linha que nós precisávamos colocar esse custo, ele já apareceu. Então, vou agora selecionar aqui até o final. E agora eu posso colocar aqui, por exemplo, falando que isso daqui é valor. Isso aqui eu posso colocar aqui uma outra coluna. Vou jogar essa base agora aqui para uma outra coluna que é a formatada. Então eu dei aqui um Shift Ctrl End, né, para selecionar toda a tabela. E vou abrir aqui uma outra que eu posso chamar de formatada. Vou dar um atalho aqui, Alt COT, que é para abrir as colunas. Vou colocar aqui também em negrito, que eu posso colocar o atalho Alt C1. Então, vejam que agora nesse momento, se eu clicar aqui para filtrar, por exemplo, só as datas, todos os campos que eu quero, eles vêm com as datas aqui. Então, se eu filtrar aqui só as datas, eu posso apagar os outros também. Porém, antes de eu apagar os outros, eu preciso colar especial valores. Então, aqui eu dei Ctrl C, fui lá no colar valores aqui, para ele não ir com a fórmula. Então aqui, se eu excluir todos os demais, vocês vão visualizar que agora nós temos já um relatório tabulado. Então eu posso apagar essas informações aqui que para mim não fazem diferença. Então o que nós queríamos no começo do relatório? Ter a data, ter a descrição e ter os valores. Agora nós temos já. Então aqui, ficou faltando aqui só excluir agora as linhas que estão em branco. Nós vamos excluir agora aqui também. Então aqui eu posso até selecionar todos esses dados e colocar aqui como tabela. Pronto, nós temos os... tem que limpar agora aqui o formato, ele está com formato. Então posso vir aqui em página inicial, colocar aqui limpar formatos, que é o que ele veio, e colocar aqui formatar como tabela. Clicar aqui em OK, vejam que agora nós temos os dados tabelados. Nós temos aqui a data, só alterar o formato dela aqui em página inicial, e nós temos aqui o lugar onde foi gasto e nós temos os valores. Porém, se eu olhar aqui, esses valores eles não estão somando. Por que aconteceu isso?
porque aqui eu tenho um menos na frente e tem um S cifrão. E aqui também ele está em formato americano, então ele tem aqui o ponto no lugar da vírgula. Então nós podemos fazer o seguinte, para não ter que ficar alterando tudo isso manualmente. Selecionar todos esses dados, apertar o Ctrl L aqui, e nós vamos fazer o seguinte. Tudo que tiver ponto, nós vamos substituir por vírgula, que é colocar no formato brasileiro. Beleza, já substituiu. E agora nós podemos também tirar tudo que tiver o M, o menos e o S cifrão, e substituir por nada. E agora ficou só os números. Então aqui nós temos já o relatório tabulado, nós temos os valores necessários. Aqui nós podemos fazer outras formatações aqui dentro também. Então, eu consigo visualizar aqui nessa formatação que isso daqui é um número, que é o código da operação. E isso daqui que é o nome do lugar. Então eu posso fazer o seguinte também. Eu posso clicar aqui nessa coluna e vir agora em dados e colocar aqui texto para colunas. Então eu vou colocar aqui agora, eu posso colocar aqui, eu poderia utilizar o largura fixa e o delimitado. Porém o largura fixa, ele é só quando eu tenho os dados nos mesmos lugares. Nesse que não é o nosso caso. Então nós podemos clicar aqui em delimitado, porque nós temos novamente um padrão. Toda vez nós temos esses dois pontos nesse nosso exemplo aqui. Então eu tenho aqui o txref, 2 pontos. Então eu vou clicar aqui no delimitado, colocar aqui, eu posso determinar como que eu quero que ele separa. Então eu vou vir aqui em outros, colocar e falar bem assim. Toda vez que tiver os 2 pontos, você separa. Então eu vou colocar aqui em avançar e concluir. E dá OK. Vejam que agora nós temos todos os códigos aqui, e aqui tem só os nomes dos lugares. E aqui tem uns casos que tem, por exemplo, esse txref na frente. Então eu posso tirar também esse txref. Então eu posso vir aqui em substituir, também no Ctrl L novamente, colocar aqui txref e substituir por nada. E eu tenho também aqui alguns casos também aqui, que é quando é o Uber, que ele está aqui o carref. Substituir tudo, substituir por nada também. Então vejam que agora nós temos já a informação aqui, ela muito mais detalhada e preparada. Anteriormente nós tínhamos o quê? Um relatório com várias informações aqui, mas que não conseguíamos trabalhar em cima dele. Por quê? Porque esse relatório não estava organizado, esse relatório não estava formatado. E como que nós conseguimos formatar isso daqui? Através da fórmula C. Então a fórmula C não é somente aquela que a maioria das pessoas aprendem nos cursinhos de Excel por aí, que é se João tirou mais que 7, ele passou, se tirou menos, ele reprovou. Então ela tem um infinito de possibilidades que pode ajudar a gente. Igual nesse caso aqui, é um relatório que provavelmente a pessoa teria que ficar filtrando para buscar informação. Nesse exato momento, ela já tem um relatório ali já mais detalhado. E é claro que aqui ela ainda consegue agora fazer outras análises. Igual, o que ela pode fazer aqui também? Ela pode colocar aqui, por exemplo, o tipo do gasto. Então ela pode vir aqui e falar o seguinte. Ela pode até colocar a fórmula C novamente. E o legal da fórmula C que é possível abrir outras fórmulas, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, se toda vez as primeiras letras aqui começarem como Uber, eu vou entender que isso daqui é um gasto de transporte. Se não, é um gasto de alimentação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar o seguinte, me traz as 4 primeiras letras da esquerda para a direita, e se isso daqui for igual a Uber, eu quero que seja transporte. Então eu posso fazer o seguinte, se esquerda, igual aqui nesse campo de descrição, for igual, só um minuto aqui, se esquerda, e aqui eu tenho que colocar quantos caracteres que eu quero, né? Então aqui nesse caso eu quero que busque os primeiros 4 caracteres, que é a palavra Uber. Então vou colocar aqui 4, e agora fechar aqui a fórmula da esquerda, e agora veja que ele tem aqui, ele fechou o teste lógico. Aí ele pergunta, né? Se ele for igual a Uber, eu quero que traga o seguinte, eu quero que traga transporte. Se não, eu quero que traga alimentação. Então vejam aqui que, por exemplo, ele trouxe alimentação para todos que não são iguais a Uber e trouxe transporte para todos que começam com Uber aqui. Então é bem bacana, porque a partir do momento que você consegue trabalhar com Excel, você consegue fazer várias análises,
você consegue totalizar, você consegue resumir as informações. Você não precisa ficar tanto tempo ali perdendo tempo com números ali, filtrando números, que seria o caso se nós não estivéssemos trabalhando com a organização de dados. Então, por isso que a organização de dados é tão importante e ela é um pilar. É uma pena que o nosso horário aqui ele já está estourando. Esse conteúdo poderia ser abordado ainda muito mais, mas infelizmente é o único tempo possível que nós temos para falar sobre ele. Na próxima aula nós vamos falar sobre validação de dados, que é o quê? Quando nós precisamos ter todas as informações garantidas, porque não adianta nada nós mandarmos algum relatório, alguma posição, se nós não conseguimos ali analisar e ver se aquilo está correto ou não. Então eu vou mostrar para você como você consegue conferir os seus números e como você consegue analisar ali para ver se eles fazem sentido ou não, quais ferramentas que você pode utilizar e fazendo isso de uma forma rápida, sem perder muito tempo, tá bom? Mas espera só mais um minutinho que eu tenho mais alguns avisos para você. E aí, agora eu quero saber de você, o que você achou desse primeiro dia de aula da nossa maratona? Vai ter um campo logo aqui embaixo onde você vai poder colocar seus comentários, as suas dúvidas, e eu vou fazer o máximo possível para responder. O seu feedback, a sua opinião é muito importante para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você. Também você consegue revisar esse vídeo quantas vezes você quiser até o final dessa maratona. Então é bem interessante isso, porque se você ficou com dúvida em alguma parte, você pode ali revisar e assistir novamente. Esse é um dos grandes benefícios aí de aulas online, porque você pode assistir aquela parte ali que talvez você não entendeu. Vai ter o nosso material dessa aula de hoje, vai estar disponível para download. Então você pode baixar a planilha ali e tentar praticar em casa. Eu deixei também um presentinho para você. É uma lista com quase 70 atalhos. É uma lista que dificilmente você vai encontrar na internet tão completa igual essa nossa. Você também pode nos acompanhar aí pelo Instagram. Nosso Instagram é excel.club. Então, entra lá, vai nos acompanhando nessa semana, os conteúdos que vamos estar postando por lá. E também, se você quiser marcar no Stories, falar o que você achou, fique à vontade. Se você tiver algum amigo ou algum colega que talvez possa se interessar por esse conteúdo, fala para ele que ainda dá tempo de se inscrever. Ele pode entrar no site www.maratonadoexcel.com.br. As nossas duas próximas aulas elas estão super interessantes. São conteúdos de altíssima qualidade. Eu sugiro você não perder, porque não adianta nada você aprender somente uma parte do pilar. Você precisa aprender as outras duas partes para você alcançar um resultado satisfatório nos seus trabalhos. Então, acompanhe, fique atento aos seus e-mails, olhe na caixa de spam, que nós vamos estar enviando todos os e-mails, os detalhes, quando os vídeos forem liberados das próximas aulas. Então, muito obrigado, não deixe de comentar e eu te espero na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.